Estava contando aqui para vocês que eu tinha paralisias do sono, acordava e não conseguia me mexer, lembram? Mas eu tinha vários outros sintomas, a aura dilatar, sensação de vibrações pegando o corpo inteiro por dentro, e não tinha quem me explicasse o que estava acontecendo. Então, fui lentamente me acostumando com aquelas experiências e fui desenvolvendo ao longo dos anos. Eu acabei de publicar um livro chamado Viagem Espiritual, Projeção da Consciência. Então, é um livro que fala dessas saídas do corpo, mas de uma forma bem universalista, bem aberta. Em abril de 1977, eu tinha 15 anos, uma noite quente no Rio de Janeiro. Eu trabalhava no escritório de dia e fazia o colegial à noite. E eu deitei para dormir, como sempre tinha feito, estava de short, estava calor. Eu acordava às 5h30 da manhã para trabalhar e dormia meia-noite, voltando da escola. Quando eu acordei, eu estava por sobre a Baía de Guanabara, bem alto, sem saber como tinha acontecido. Lá embaixo, pão de açúcar, a enseada da Guanabara lá, muito bonita. E eu estava como se eu fosse uma entidade extracorpórea, assim, sem forma alguma, somente uma consciência no ar, olhando para baixo. Do mar escapavam ondas de energia que me atravessavam, e eu nunca tinha me sentido, até aquele momento, tão lúcido e tão vivo, tão cheio de energia. No ar, olhando para baixo, como se eu não tivesse uma forma, um corpo, sem a ação da gravidade sobre mim. A sensação de liberdade era indescritível. E aí eu descobri que eu podia fazer evoluções no ar. Então, fazia isso para lá e para cá, dava uma cambalhota no ar, girava para lá, girava para cá. Eu parava em pé no ar e pensava, que sonho legal que eu estou tendo. Mas como sonho se eu estou acordado? E como é que eu estou acordado se eu sei que eu estou dormindo? Aliás, cadê a cama? Eu parava no ar, aquilo me deixava surpreso, só que a sensação era tão agradável que superava qualquer curiosidade ou medo que eu tivesse. Então eu ia de novo, fazia uma evolução no ar, dava uma reviravolta, parava e novamente questionava. Mas que coisa estranha, eu sei que não é um sonho, eu sei que eu estou dormindo, mas eu estou acordado. Eu olho para a esquerda, eu olho para a direita, eu olho para baixo, está o Rio de Janeiro. Isso não é um sonho. Mas como é que pode se eu sei que eu estou dormindo? E cadê minha cama? Cadê meu quarto? Cadê meus irmãos que dormiam junto comigo? E aí, nesse questionamento, eu tomei uma fisgada na parte de trás da nuca e me senti caindo de grande altura. Numa fração de segundo, mais rápido que o pensamento, eu me senti encaixando no corpo e dando aquele solavanco extremo. Não dormi mais essa noite. 3 noites se passaram e o fenômeno se repetiu. E começou a acontecer 2 a 3 vezes por semana sem controle. Eu não planejava nada, eu deitava, dormia. Quando eu acordava, estava sempre num lugar muito alto, eu via cidades, florestas, sempre como se eu fosse um ente extracorpóreo, sem forma alguma, olhando para baixo. Os meses se passaram, eu evitava de falar aquilo em casa, ou com os colegas da escola, com medo de ser mal entendido. Quando, no mês de agosto de 77, eu comprei uma revista Planeta, no Rio de Janeiro, que era a única que tinha, a Gilda lembra bem, né, da Planeta, a Gilda inclusive escreveu coisas para lá, e tinha uma matéria sobre viagem astral, que era o fenômeno da saída do corpo. Eu comprei e fiquei super contente, porque eu entendi, eu não estou maluco, tem outros, e eles também escrevem. Aí que eu fui saber que desde priscas eras, no Oriente Antigo, no Egito, na Índia, na China, já se falava que era possível o espírito ou consciência se desprender temporariamente da matéria, numa espécie de viagem extrafísica espiritual, e posteriormente, retornando para o corpo, ter a lembrança do que ela tinha vivenciado no chamado plano extrafísico ou espiritual. Eu comecei a estudar o assunto, e na época não tinha muita informação, não tinha muitos livros sobre o tema, e eu era um office boy no escritório, eu não ganhava o suficiente para comprar livros importados. Então, eu procurava ler de tudo, teosofia, espiritismo, ocultismo, umbanda, orientalismo, e isso me deu uma visão de conjunto. O que eu descobri, então? Praticamente todas as doutrinas espiritualistas, orientais ou ocidentais, em algum momento, tocam no tema da saída do corpo, dentro dos parâmetros doutrinários daquela área, claro. Então, você pega o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, capítulo 8, chamado Emancipação da Alma, a partir da pergunta 400,
são perguntas e respostas sobre experiências fora do corpo. Pode conferir, Livro dos Espíritos, capítulo 8, a partir da pergunta 400. Naturalmente que ali o enfoque é espírita, o que é natural, o livro está dentro da área espírita. Mas aí eu pegava um livro de teosofia, pegava um livro da Blavatsky, ou da Annie Besant, ou do Leadbeater, aonde se falava de veículos de manifestação da consciência, corpo astral, corpo mental, mas dentro do enfoque teosófico. Aí eu comprava um livro de ocultismo, Eliphas Levi, Franz Bardon, tinha algum capítulo sobre saída do corpo, mas o enfoque era esotérico. Então, o que eu observei já bem jovem? A saída do corpo era abordada em várias áreas, mas cada área criava uma nomenclatura própria e abordava de maneira muito peculiar, sendo que era diferente de outra área, não é assim? Então, de per si, eu vi que eu teria que ter uma visão de conjunto, lendo de tudo, filtrando e harmonizando comigo mesmo, numa espécie de caminho que não era de nenhuma área, mas que estudava todas as áreas. Isso me deu uma vantagem, porque a mente ficou sempre aberta e a perspectiva ficou sempre universalista. Então, isso permite hoje eu te mostrar a visão de conjunto, que não é desta ou daquela área, mas uma visão espiritualista aberta, que está em todas as áreas, só que cada área dentro de um parâmetro específico. Aí, com o tempo, eu comecei a experimentar 4 sintomas. A paralisia, que eu contei ontem, acordava e não conseguia me mexer. Eu estava cochilando, quase caindo no sono, quando eu tinha a sensação de solavanco, né? Aquela que você está dormindo e faz assim, não é isso? Tá. Na época eu não sabia o que era. Hoje eu sei que é um deslocamento bem rápido. Você está no estado alterado de consciência, a tua aura faz isso. Dá uma sensação de falso deslocamento. A minha avó, que era católica, 80 anos, dormia no mesmo quarto que eu, e a minha avó falava assim: nada tema, meu neto, eu sei porque que você está tendo esses trancos. Por quê? Você está crescendo. Já ouviu essa? Eu tenho 1,67 m, eu não cresci quase nada. Depois eu experimentava a sensação de dilatação, como se eu estivesse estufando. É uma sensação hipercomum para médiuns e sensitivos. Exemplo, um reikiano, um curador prânico, um passista espírita, quando está passando energia com as mãos, frequentemente sente a sensação que as mãos estão grandes, não é isso? O que rola? O fluxo de energia pelo chakra da palma da mão dilata a aura da mão. A sensação é que você está com 2 mãozonas, porque a aura das mãos estufou. Acontece que deitado, estufa a aura inteira. Parece que você está deitado num colchão de ar, que lentamente vai, você flutuando por sobre ele, né? Uma sensação de dilatação. Como as pessoas não sabem o que é isso, elas dão a dar palpite na tua experiência. E elas dão palpite sem ter vivido aquilo e sem ter estudado aquilo. Então você escuta assim: você está todo estufado, faz 3 Salmos 23 que corta. E aí você faz os tais Salmos 23, a aura dilata mais. Quer dizer, não resolveu, ainda ampliou. Outra coisa, eu voltava da paralisia, né, abruptamente, o coração acelerado, por causa da adrenalina, o medo, aquela coisa toda. Minha mãe, que era evangélica, ela via o meio agitado, ela falava assim: está vendo, você não reza. E aí eu rezava, a paralisia continuava acontecendo, não tinha nada a ver com prece ou não fazer prece. Também depois comecei a experimentar uma série de vibrações que giravam dentro do meu corpo, com um zumbido no meio da cabeça, como se houvesse uma tempestade elétrica, indo e voltando, ruídos dentro da cabeça, que são ruídos intracranianos, eles não são ruídos no canal auditivo, é no meio da cabeça, em cima da glândula pineal, pleque, pá, na hora que eu estava caindo no sono. Então imagina, 15 anos, tendo esse monte de coisa e não tendo ninguém para conversar, mãe evangélica, vó católica, pai materialista e 2 irmãos crentes que não falavam comigo, que achavam que eu estava com o demônio. Não tinha com quem conversar, então mergulhei na literatura que tinha na época, né? Eu lia de tudo. Quando eu cheguei aos 18, 19 anos, eu já tinha lido coisa pra caramba de várias áreas. Aí aos 19, eu comecei a frequentar um centro espírita no Rio de Janeiro, as sessões de desobsessão. E aí, em 6 meses, a mediunidade minha eclodiu, e eu comecei a acoplar espíritos doentes para receber ajuda nas sessões, e descobri um fenômeno. Eu estava na reunião, um dos espíritos doentes se acoplava, aí alguém conversava, entra na luz, aquela coisa toda. Horas depois, eu estava dormindo em casa, experimentavam a saída do corpo, e aparecia o mesmo espírito, eu continuava o atendimento do lado de lá. Eu descobri que a sessão não acabava na hora que acabava. Ela tinha um segundo turno, lado B, do lado de lá. Então, eu comecei a explorar isso e contar para os médiuns daquela casa que a sessão tinha um lado B.
foi aí que me chamaram para dar palestra. Eu tinha 19 anos, aí eu estou nessa vida até hoje, eu estou com 56, dando palestra esses anos todos, por isso a naturalidade ao falar desse tema. Quando eu tinha 17, que eu acho que é um dado importante para vocês, até então, durante 2 anos, eu estava tendo saídas do corpo, mas não tinha visto nada espiritual. Eu só saía do corpo, via meu corpo deitado, atravessava a parede, via coisas de cima. Aos 17 anos, eu acordei paralisado no meu quarto, fiquei quietinho esperando, flutuei para fora do corpo, atravessei a parede do quarto e saí na cozinha da casa onde eu morava. Entrei no corredor e saí na sala, 1 metro no ar, flutuando. Na minha sala tinham 8 homens desencarnados me esperando. Quer dizer, eu que nunca tinha visto nada, fui bater logo com 8 de frente. 8 caras vestidos de branco, translúcidos, eu via através deles, a energia era boa, eu me sentia confortável perto deles. Você sabe que está diante de alguém que é da luz, a energia não deixa, não é aparência, é aquilo que você sente de energia positiva. Eu não estou falando bolinha de gás flutuando, nem neguinho violeta do lado de lá, eu estou falando de 8 homens desencarnados, na minha frente, a aparência humana, vestido de branco, só que meio translúcido. Um deles se aproximou de mim, estendeu a mão, eu estendi a mão e segurei, e ele falou assim: nós já estamos acompanhando essas saídas do corpo sua desde o início, está na hora de nos conhecermos, né? E nós temos uma proposta para fazer, nós vamos ensinar alguns mecanismos para você. Se você ajudar o mundo com isso, nós te ajudamos no teu desenvolvimento. Topa? Topei na hora, não tinha ninguém para conversar, não tinha ninguém do lado de cá, eu fui conversar do lado de lá, né? E outra, os 8 caras na minha frente, eu olhava eles como se fossem pessoas mesmo, para mim não eram igual um amigo meu espanhol que fala, la entidad, que horas que ela vem lá meia-noite, aquela coisa tétrica, eu estava vendo a coisa de forma bem natural. Aí ele falou para mim, estende as 2 mãos para cima, pensa numa luz maior que permeia as estrelas, imagine essa luz maior que é puro amor, descendo do céu, entrando na tua cabeça, vindo até o teu peito e fluindo nas tuas mãos. Faça o movimento das mãos daqui para cá. Eu comecei a fazer isso, em cerca de 1 minuto aproximadamente, cada vez que eu fazia isso, saíam clarões da minha mão, ou seja, eu aprendi do lado de lá, não foi num curso, não foi numa reunião, foi diretamente com esses mentores, e ele falou, você entendeu? Entendi. Ele levou a mão atrás da minha nuca e me puxou. Quando ele me puxou, eu atravessei milhares de prédios em frações de segundo, de costas, até sair na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, num campo de futebol, que estava no meio de uma comunidade bem pobre, e tinha uma vala aberta de esgoto do lado do campo. Dentro da vala, um cadáver de um mulato crivado de balas. Pediram para mim, passa flutuando por cima e faz isso que nós te ensinamos. Eu passei, gente, fazia assim, saía clarões. De repente, dentro do corpo do cara, saiu o cara desencarnado, ele tinha ficado preso, vulto, uma cópia exata, confuso, sem saber o que tinha rolado, abriu uma luz sobre ele, ele foi chupado para dentro e sumiu. Eu fiquei espantado com aquilo. Eu falei assim, o que houve aqui? Ah, nós trouxemos você para dar um passe nele e soltar. Eu falei assim, mas por que vocês mesmos não deram o passe? Ué, vocês já estão aí mesmo, né? Por que vocês não fizeram? E aí é que eu acho a explicação importante para vocês. Falaram para mim assim, viemos de um plano muito sutil, nossa energia é muito fina, esse espírito está muito apegado, nossa energia atravessaria o corpo espiritual dele. Você está fora do corpo, está semelhante a gente, mas está ligado ao corpo. Portanto, sua energia é mais densa e mais próxima de alguém na atmosfera da Terra. Ao passar sua energia, isso muda o padrão dele, ele passa para outro plano onde a nossa equipe está esperando para tratar. E lembra, você vai fazer isso o resto da sua vida. Lembra o trato que nós fizemos? Nós te ensinamos, você faz isso. Gente, e aí eu fiz a pergunta, para onde que ele foi? E me deram aquela típica resposta de espírito. Na hora certa você vai saber, irmão. E eu fiquei danado com essa resposta, né? E aí, ao longo de várias noites, eu já com 17 anos, comecei a ser levado por esse grupo para dar passe em gente assassinada na Baixada Fluminense. Olha a minha iniciação como foi. Quando eu vejo alguém chegar e falar para mim assim, eu posso sair do corpo para ir a Orion, Arcturus, eu falei assim, que tal fazer um estágio na Baixada Fluminense primeiro, para você aprender um monte de coisa e baixar o teu ego, porque as pessoas elas querem sair do corpo e quer que um ser revele o segredo do universo sem ela fazer nada, sem ela trabalhar, estudar, como se aquilo fosse dado de mão beijada, e a natureza desce saltos, e isso não funciona assim. Então, tem uma promoção que o Fábio não falou para vocês aqui, o pessoal da Água de Aruanda, eu vou falar a promoção qual é.
como eu estou acostumado, até hoje, é a minha especialidade principal, dar passe em quem morreu e ficar preso, se você em Aracaju morrer e ficar preso, me procura que eu te solto. Qual é a promoção? Diga assim, eu estava no evento, eu falei, pá, te passo na frente dos outros. Então, essa é a promoção. Se morrer muita gente aqui, aí eu divido com a Gilda, com a Margarete e com a Mônica, porque é muita gente, tá? Então, a promoção que vocês não sabiam. Então, com o passar dos anos, a mediunidade também abrindo, a clarividência foi abrindo, eu como médium fui desenvolvendo, com 26, 27 anos, eu tinha um conjunto de capacidades mais ou menos abertas, e estudando muito para entender aquilo. Eu sempre gostei muito de pesquisar, eu tenho uma biblioteca muito grande. Então, eu pude ver uma série de nuances, tanto como médium, tanto quanto como projetor saindo do corpo. Com o tempo, eu adicionei a parte hindu. Eles estavam cantando os mantras aqui, eu poderia traduzir os mantras que eles estavam cantando para vocês. É que o Fábio não pediu essa palestra, então é uma palestra só de mantras hindus. Eu traduzo para você aqui na hora. Eu conheço o sânscrito, porque eu lembro de outra vida. Aos 33 anos, eu tive uma regressão de memória fora do corpo, e nessa regressão eu lembrei de uma vida na Índia. Quando eu caí dentro do corpo, eu sabia o sânscrito sem nunca ter estudado, eu lembro tudo. Eu te traduzo um mantra na hora do sânscrito, sem olhar papel nenhum. Tá? Aquilo retornou e eu acrescentei no estudo dos chakras, né, que é uma das coisas que eu pude desenvolver. Bom, quando o metabolismo está muito baixo, né, as ondas cerebrais bem baixas, aí os laços energéticos que prendem a parte espiritual na parte humana, eles se afrouxam, então a parte espiritual se solta temporariamente para fora do corpo humano. Esse fenômeno foi chamado por diversos nomes ao longo da história, dependendo da época e da cultura vigente, mudava o nome. Quais são os nomes principais? Exemplo, experiências fora do corpo, projeção da consciência, desprendimento espiritual, emancipação da alma, projeção astral, viagem astral, voltinha no além. Você escolhe o nome que você quiser, tá? Vamos chamar aqui de experiência fora do corpo para facilitar, porque o próprio nome já diz o que é, tá ok? Acorda num estado alterado de consciência e não consegue se mexer. Por quê? O metabolismo está baixo, as ondas cerebrais estão bem baixas e a energia está para fora. Quando você dá o comando para mexer o corpo não responde. Aí você se apavora, não é? Quando você se apavora, as glândulas suprarrenais dão uma descarga de adrenalina, a adrenalina acelera o batimento, que é o instinto de defesa, e o metabolismo que estava baixo, de repente faz isso. E aí você estava paralisado, faz assim, ó, coração está na boca, não tem nada a ver com o diabo, chama adrenalina, na aceleração. Então, ali também ocorre a dilatação da aura, a sensação de falsa queda e aqueles zumbidos e vibrações chamados de estados vibracionais alterados da consciência. Exemplo, durante a meditação ou durante um transe mediúnico, por exemplo. Mas eu pergunto, qual é o momento do dia que você se permite relaxar por mais tempo? O sono, não é isso? Então, 99% dos relatos no mundo inteiro de saídas do corpo ocorrem naquela condição em que você está mais horas relaxado, que é o sono. 99%, sobrando 1% para estados meditativos, mediúnicos e outros alterados de consciência que não são convencionais. Então, a tendência é que alguém, para narrar algo assim, seja principalmente durante o sono, onde o metabolismo é mais profundo na descida. Muita gente antigamente achava que durante uma saída do corpo tinha que ficar um guia espiritual protegendo para uma outra entidade não entrar no teu corpo. Vocês já ouviram falar nisso? Mentira, esses anos todinho nunca vi nada disso. E não precisa de um guia para tomar conta do corpo. Já tem o próprio campo energético em volta, que tem a sua assinatura energética, a sua impressão psíquica, assim como ninguém tem impressão digital igual ao outro, ninguém tem um campo energético igual do outro. E eu ouvia também, lá na década de 70, gente dizer assim, não mexe com essa coisa, garoto, por que você está se enfiando nisso? E eu falava, eu não estou enfiando, eu deito e acontece, eu estou procurando entender, né? E muita gente dizendo assim, isto é perigoso e você pode morrer. O engraçado é que quem disse que eu ia morrer, já morreu, e eu não. Saída do corpo não mata. Deixa eu te dar uma notícia ruim, você vai morrer é porque você está dentro do corpo. Porque desde o momento que você nasceu, você sabe que um dia vai ter que sair. Conclusão, para morrer precisa nascer. E você está no lugar mais perigoso de todos, dentro do corpo, sujeito à morte todo dia, a vida inteira. Você está com medo da saída? Você está no lugar mais perigoso. Então, não é
a saída que causa a morte, é a morte que vai causar a saída, e você está dentro do corpo e já era agora, você vai passar por isso. E outra, eu tenho certeza, como tenho certeza que eu também vou, então é melhor dar uma estudadinha antes para saber o que fazer, não? Porque eventualmente eu tenho certeza que você vai. Aí alguém chega e fala assim, eu não acredito em nada disso. Dane, você também vai. Então depois a gente conversa, quando você passar para o lado de lá, vem e me diga que não tem nada. Então tem sempre um momento bom, que é quando o materialista morre, porque ele vira espiritualista. Porque se não virar, ele vai ser um dos espíritos apegados aí, teimosos. Então, eventualmente, eles passam para o nosso lado. É só esperar. Sabe aquele seu tio chato, seu irmão cético? Espera, todos vão morrer. Então, uma coisa assim que é só questão de tempo para comprovar alguma coisa. E estando encarnado, um dia você vai cair fora. Eu acho que vocês não estão entendendo. Vocês são pacientes terminais, gente. E deixa eu ver se eu ser mais claro. Você não vai sair vivo dessa vida. Deixa eu ser mais direto. Vivo, que eu digo com corpo, mas vivo sem corpo totalmente. Vocês não estão entendendo, né? Vai, finge que não está entendendo até acontecer. E diga assim, fui pego de surpresa. E outra coisa, às vezes chega alguém e fala assim, fulano morreu, estou passado, surpreso. Qual é a surpresa de alguém encarnado desencarnar, gente? A surpresa seria alguém ressuscitar, né? Alguém morrer, qual é a surpresa? Então, pelas pessoas não estudarem esses temas, elas criam uma barreira de medo e ignorância, não encaram de frente, até a hora que ela perder alguém, ou ela mesmo tiver que ir e não sabe o que fazer. Esse tipo de estudo aqui, em vida, ele já te dá uma visão do lado de lá e uma certeza, que é sua, não dá para provar para o outro, mas você caminha tranquilo, porque você sabe dentro de você que aquilo é daquele jeito. Tentar me mexer, fazer o contrário, não tentar me mexer, ficar quietinho esperando. Logo eu saía flutuando por sobre o corpo. E aí eu descobri que quando eu não conseguia ir para cima, bastava afundar, sair por baixo. E aí depois descobri que se eu não conseguia para cima nem para baixo, bastava rolar para o lado, né? Então, caso vocês tenham essa paralisia, tenta flutuar, não consegue, gira. O sistema endócrino é composto de 7 glândulas, pineal, hipófise, tireoide, timo, pâncreas, gônadas e suprarrenais. Então, os hindus antigos classificavam os chakras em 7, porque conectavam cada um dos chakras principais a uma das glândulas do sistema endócrino. Chakra coronário, pineal. Chakra frontal, hipófise. Chakra laríngeo, tireoide. Chakra cardíaco, timo. Chakra umbilical, pâncreas. Chakra sexual, gônadas. Chakra da base, suprarrenais. Não se considera o chakra do baço, que é o chamado chakra esplênico, porque baço em inglês é spleen, porque ele é um chakra que não tem glândula. Então, os hindus pegaram a linha reta e consideraram que chakra de primeira divisão tem que estar conectado com o sistema glandular. Acontece que na teosofia, no livro Chakras do Leadbeater, ele, como era reverendo, ele não queria falar do chakra sexual, então ele cortou e botou o baço no lugar. E essa é a confusão que vocês veem nos estudos. Na verdade, a linha reta é em 7, locada no sistema endócrino. O baço não tem ligação com o sistema endócrino, e dá até para tirar numa cirurgia o baço, mas não tem como tirar nenhuma das outras áreas. E o chakra sexual, ele não é só sexual, é gênito urinário, ele tem dupla função. Então, às vezes alguém fala assim, eu não quero trabalhar o chakra sexual porque eu não faço sexo, eu prefiro trabalhar o baço. Aí eu pergunto, você ainda mija? Que animais também saem do corpo? Eu tinha um gato chamado Ernesto, que eu saía do corpo, eu via ele dormindo e fora do corpo. E aí, o que eu escutava na época? Só sai do corpo quem é um médium altamente avançado ou quem for um iniciado altamente avançado numa fraternidade esotérica. Aí o gato estava fora do corpo, eu perguntava, esse gato não é médium nem é iniciado. Ele está fora do corpo porque o que está dentro pode sair, é uma faculdade natural. Agora, quem mexe com a mediunidade ou está iniciado em estudos esotéricos, usufrui melhor daquela liberdade, mas a capacidade é de todos. Pergunto, a morte é uma saída do corpo? Sim. Se saída do corpo fosse uma mediunidade ou um avanço iniciático, só morreriam médiuns e iniciados, o resto nunca sairia. Esse argumento derruba facilmente esse tipo de balela, esse mito que se fala. Qualquer um tem esta capacidade. Agora, quantos vão desenvolver isso? Varia de pessoa para pessoa. Nosso corpo é matéria, matéria é energia condensada. Então, nesse sentido, tudo que você consome é transformado em energia. Então, o álcool é metabolizado no chakra umbilical e se torna energia componente da nossa aura, com um teor diferente, mais denso.
É esse teor energético que os espíritos vêm drenar. Eles não bebem álcool, eles bebem a energia oriunda do hábito de consumir álcool em excesso. Não se está falando de uma cerveja, está se falando de alcoolismo e exacerbação. Semelhante atrai semelhante. Se uma entidade assedia você, está no teu campo, tem alguma coisa em você que mantém ela perto. Conclusão, se tiver que tirar ela, vai ter que tirar você também. Porque é muito fácil botar a culpa nos espíritos dos pensamentos negativos da gente. Eles vêm não para fazer a gente pensar negativo, porque para pensar negativo basta só a gente mesmo. Eles vêm para explorar o nosso campo negativo. Então, se você melhora por dentro, eles desaparecem, eles caem fora. Então, se tem obsessão, é porque tem ser humano obsidiável. Então, a culpa é de ambos, tanto do espírito quanto da pessoa ignorante aqui embaixo. E outra, tem médium burro cheio de vírus, se é que vocês estão entendendo a analogia. Vírus da ignorância, vírus do medo, danado isso, né? Eu conheço médiuns que têm medo de espíritos. Conheço espiritualista que chora mais do que materialista quando morre alguém. Conheço gente que estuda reencarnação e é racista. Tem um monte de idiota no mundo. Desculpa falar bem claro. Imagina, alguém que estuda reencarnação pode ser racista? E outra, se você tem medo de espíritos, para que você vai querer desenvolver mediunidade? Você tem medo de cimento? Não seja pedreiro. Você tem medo de tinta? Não vai pintar. Você tem medo de espírito? Vai se enfiar em sair do corpo ou mexer com mediunidade? Primeiro, quebra para poder avançar, senão você não vai conseguir nada, o medo vai te travar. Se a raça humana, né, cheia de deficiências ainda e qualidades também, tem saídas do corpo, por que raças outras de outros lugares não têm a mesma capacidade? Então eu imaginei o seguinte, uma nave que fica longe do acesso dos nossos satélites ou ponto de detecção, os caras colocam os corpos em cápsulas de animação suspensa, saem com o corpo astral e vêm aqui invisivelmente observar a gente. Seria um método perfeito de você observar os nativos e eles não te verem. Ninguém rouba a tua nave. Porque você está fora do corpo, eles não te atacam, não te dão um tiro, porque eles nem te veem. Seria a forma de lidar com raças mais violentas. Eles vêm, observam e ninguém os nota. Então, isso que eu estou falando, que parece especulação, isto é verdadeiro para as pessoas que têm saídas do corpo. E, eventualmente, numa saída do corpo, você bate de frente com um desses que também está fora do corpo naquele momento. Então, é legal considerar essa outra possibilidade, além do contato físico, um contato extrafísico que vem por essas vias outras paranormais, vamos chamar assim. Coríntios 1, capítulo 15, versículo 44, ele diz, semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo natural, há também um corpo espiritual. Então, pelo que vocês estão vendo, a expressão corpo espiritual, que o leigo pensa que é espírita, a expressão ocultista, é paulina, é cristã. Paulo de Tarso é o criador do termo. Posteriormente, na Europa, Paracelsus chamaria de corpo astral, da palavra latina astrum, estrelado. Mais para frente, no século XIX, Allan Kardec chamaria de perispírito. Se você pegar um dicionário, periferia, envoltório, película, quer dizer, um envoltório do espírito, é um corpo espiritual. Posteriormente, o André Luiz chamaria psicossoma, e o ocultista chama corpo de luz, corpo espiritual, tantos outros nomes, mas o primeiro a falar nisso foi o Paulo de Tarso, como vocês estão vendo. Avança, segunda carta aos Coríntios, Coríntios 2, capítulo 12, versículo 2, essa é espetacular. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, olha entre parênteses, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. Pode ir. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Para um cara que em Coríntios 1 criou a expressão corpo espiritual, quando ele fala que vai ao paraíso, você acha que foi com corpo físico ou corpo espiritual? E quando ele coloca ali, se dentro do corpo ou fora do corpo, Deus é que sabe duas vezes, dá para entender claramente. Paulo de Tarso tinha saídas do corpo. E tem mais uma, avança. Atos dos Apóstolos, capítulo 22, versículo 17. Olha o Paulo. E aconteceu que, tornando eu para Jerusalém, quando orava no templo, fui arrebatado para fora de mim. Vocês querem mais o quê, gente? Saída do corpo. Agora, cuidado, que algumas Bíblias estão sendo alteradas ainda, e algumas foram alteradas naquele trecho, onde está, fui arrebatado, está assim, entrei em êxtase, para escamotear a projeção, a saída. Mas nas Bíblias clássicas está essa descrição aqui. Pode passar?
Avança mais uma. Tá, Ezequiel, capítulo 8. Ezequiel é o patinho feio da Bíblia. Ninguém quer citar ele, porque ele era médium. Fora que ele era chato pra caramba. Dá uma olhada, Ezequiel 8, capítulo 1. Sucedeu, pois, no 6º ano, no 6º mês, no 5º dia do mês. É chato ou não é? Estando eu assentado na minha casa e os anciãos de Judá assentados diante de mim, que ali a mão do Senhor Deus caiu sobre mim. Ele está numa reunião com os 12 anciãos, 10 minutinhos, aquele ali é o obsessor do tempo, ele mostra a placa. Ele está numa reunião com os anciãos da tribo, uma reunião espiritual. Quando ele fala que a mão de Deus caiu sobre ele, desceu uma luz sobre ele. O que vai acontecer? É uma coluna de luz, de dentro da coluna sai uma mão. A mão pega ele pelos cabelos e leva ele para fora do corpo, lá em cima. Olha só, avança. E olhei, e eis uma semelhança como o aspecto do fogo. Desde o aspecto dos seus lombos, e daí para baixo era fogo. E dos seus lombos, e daí para cima, como aspecto de um resplendor, como a cor de âmbar. Quando ele fala lombos, são os lados de uma coluna de luz, que está em frente a ele. De dentro da coluna vai sair uma mão. Avança. E estendeu a forma de uma mão, de dentro da coluna para fora. E tomou-me pelos cabelos da minha cabeça. Ele está sentado ali onde a Gilda está. A mão sai e puxa ele para dentro. E puxou-me pelos cabelos da minha cabeça. E o Espírito me levantou entre a terra e o céu. E levou-me a Jerusalém em visões de Deus. Quer dizer, essa mão quando sai da coluna e puxou o corpo astral não físico. Uma abdução extrafísica na Bíblia. Como vocês estão vendo, a mão ali, de quem que era a mão, não tenho a menor ideia. Mas eu sei que era uma mão extrafísica que puxou ele. Vai. Avança mais uma. Bom, esta daqui eu sou fã. É o João no Apocalipse. E levou-me em espírito. Se está em espírito é porque o corpo não está junto. Levou-me em espírito a um grande alto monte e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Veja, ele é levado em espírito ao alto de uma montanha. Lá de cima ele avista Jerusalém, não é isso? Agora preste atenção. Ele está vendo uma cidade que sobe da terra para o céu ou uma que desce do céu para a terra? Dá uma lida. Ela desce do céu para a terra ou ela sobe da terra para o céu? Leiam. A santa Jerusalém, que de Deus descia do que ele está falando? De uma cidade física ou uma cidade astral por cima? É só olhar, gente. 2000 anos antes do André Luiz, João já falava de uma cidade extrafísica em cima de Jerusalém, que era Jerusalém santa, não a profana. Ele está fora do corpo observando uma cidade astral por cima da cidade física. Uma outra vez que eu vier aqui, eu trago para vocês os trechos de reencarnação que eu mapeei, igual esse que vocês estão vendo. E outra, eu não invento nada, não tenho culpa, eu só explico. Ok? A Bíblia é culpada, eu não, só estou mostrando os trechos. Avança. E, finalizando, Eclesiastes capítulo 12. Pessoal, quem escreveu Eclesiastes, alguém sabe? Vão para o inferno, né? Não estão lendo a Bíblia, né? Quem escreveu Eclesiastes, ninguém sabe, porque ele usava um pseudônimo, o pregador. Porém, como o estilo dele era poético, desconfia-se que fosse o sábio Salomão, sob pseudônimo, o pregador, porque a linguagem é poética. Então, ele vai falar da morte do homem, do versículo 1 em diante, ele vai envelhecendo a pessoa. Isso começa em Eclesiastes 12, do versículo 1 a 7. Eu vou pegar do 1 a 7 para ficar completo. Lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venha dizer, não tenho neles contentamento. O que ele está dizendo? Serve a Deus enquanto você é jovem e forte, né? Porque tem gente que faz tudo que é arruaça, cai na gandaia, quando fica velhinho se volta para Deus, né? Quando ela já não pode fazer mais nada, está naquela bagaceira, ela se volta para Deus. E outra, tem gente que nunca lembra de Deus, foi traído, foi a bancarrota financeira, ele se volta para Deus por frustração, não por amor. Está cheio de gente fazendo isso, que é um tipo de hipocrisia. Não foi por amor, foi por traição. Ai, Senhor, estou com um corno aqui. É isso que você deveria falar, né? Eu não tenho amor pelo Senhor, eu tenho uma frustração porque ela me deixou. Seria mais honesto de falar. Avança. Antes que se escureça o sol e a luz, e a lua e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva. Pode ir? No dia em que tremerem os guardas da casa, e se encurvarem os homens fortes, e cessarem os moedores. Os dentes caindo por causa da velhice. Por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pela janela. Está perdendo o dente, agora está ficando cego. Cada versículo ele acaba um pouquinho com o cara. Eu estou até com medo ali na frente, rapazes. Já pensaram o que eu pensei? O
Porque vai caindo tudo, né? Entenderam agora o perigo. No versículo 4, e as portas da rua se fecharem, por causa do baixo ruído da moedura, e se levantar a voz das aves, e todas as filhas da música se abaterem. Agora está ficando surdo. Cada veículo ele te acaba um pouquinho. Vai. Como também quando temerem o que é alto, e houver espantos no caminho, e florescer a amendoeira, e o gafanhoto for um peso, quer dizer, a pessoa já está no bico do corvo. Não volta. Tá. E o gafanhoto for um peso, e pereceu o apetite, porque o homem se vai à sua casa eterna, os pranteadores andarão rondeando pela praça, dizendo, ele não passa dessa noite. Quando é o versículo 6, ele mata o cara, veja. Vai. Antes que se rompa o cordão de prata, e se quebre o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se quebre a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade, vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. O que ele diz? Na hora da morte, rompe-se a corda de prata, o espírito o céu, o corpo ao pó, significando que havia um elo interligando. Em homenagem ao pregador, os ocultistas chamaram de cordão de prata, que é uma metáfora. Isso não é de prata, né, pessoal? Nem é uma corda, mas um feixe de energia brilhante, que por metáfora foi chamado cordão de prata historicamente. E porque é o seguinte, se não for para ser feliz estudando o tema espiritual, para que estudar essas coisas se não for para rir mais? Ok?